Mesmo que você ainda não tenha começado a estudar nada, se você quer tirar pelo menos 750 pontos na prova de matemática do Enem, é isso que você deve fazer nos próximos meses. Oi, eu sou o Felipe Rabelo, aluno de Medicina da Universidade do Estado do Pará, e nesse vídeo eu vou te contar quais são os assuntos que você pode estudar em matemática para conseguir pelo menos 750 pontos na prova, mesmo que você ainda não tenha começado a estudar, porque são assuntos de fácil entendimento, de rápida absorção, que você consegue facilmente fazer esse estudo daqui até o dia da prova e conseguir pelo menos 750 pontos. Para você conseguir essa nota em matemática do Enem, você tem que acertar pelo menos entre 25 e 32 questões, isso depende do ano e da coerência do teu TRI. Mas não costuma fugir muito dessa média não, tem pessoas que tiram essa nota acertando menos, e tem pessoas que tiram essa nota mesmo acertando mais questões, isso acontece, mas fica aí uma média entre 25 e 32 questões. Eu sei que você pode estar pensando agora, tá, muitas questões, como é que eu vou fazer para conseguir acertar essa quantidade se eu ainda nem comecei a estudar? Matemática é difícil pra caramba, eu tenho muita dificuldade. Calma, a maior parte da prova de matemática do Enem, e isso não sou eu que estou dizendo, isso são dados de várias análises feitas das provas desde 2009 até aqui, consiste em matemática básica. E a outra parte que não é matemática básica são assuntos de fácil entendimento. Os assuntos mais complexos e mais difíceis de entender, com as questões mais difíceis, não são a maioria da prova. Ou seja, o estudo que você tem que fazer para acertar de 25 a 32 questões vai ser mais fácil do que o estudo que você vai precisar fazer para acertar dessas 32 para frente. Funciona mais ou menos assim, para você sair de 0 acertos e chegar em 20 acertos em matemática, o esforço não é tão grande, mas para você sair de 20 e chegar em 30, você já tem que se esforçar um pouquinho mais. De 30 a 35, já você tem que estudar um monte de coisas a mais, e de 35 para 40, se você quer chegar no 40, 41, 42, o esforço é muito maior, porque aí vão ser detalhes. E eu quero que vocês lembrem que a gente está focando aqui entre 25 e 32 acertos, então os assuntos realmente são mais tranquilos. Mas aí beleza, por onde que você vai começar a estudar? Eu te recomendo que você comece aprendendo a fazer as questões que não são de nenhum assunto em específico, que são questões que envolvem a pura habilidade matemática das 4 operações e da interpretação textual. E gente, essas são a maioria das questões. Confiem em mim, é só vocês abrirem as últimas provas do Enem que vocês vão perceber que tem um monte de questão que basicamente, se você for olhar, só envolve a tua habilidade de somar, subtrair, dividir, multiplicar, e você tem também que ter a interpretação de texto correta para saber o que você vai fazer na questão. Como por exemplo, essas duas questões que vão aparecer aí na tela agora. Se você quiser pausar o vídeo para dar uma lida, você vai ver que tudo que elas pedem é que você saiba interpretar um texto e usar as 4 operações fundamentais. Depois que você desenvolver a tua habilidade em resolver esse tipo de questão do Enem, você também ainda não vai para um conteúdo específico, você vai aprender a fazer questões de análise gráfica, porque elas também caem muito no Enem. Olha só esses dois exemplos de questão que são pura análise gráfica. É basicamente a questão te dando uma informação, colocando um texto lá para te explicar o que está acontecendo e te mostrando um ou dois gráficos para você olhar esses gráficos e marcar a alternativa de acordo com o que está sendo perguntado. E aí eu te pergunto, cadê a análise combinatória? Cadê o logaritmo daí? Cadê a geometria plana? Ainda não chegou, né? Pois é. Então, antes de você partir para esses assuntos um pouco mais complicados, eu quero que você aprenda primeiro questões que envolvem só as 4 operações e depois análise gráfica. E aí depois você vai para os conteúdos. Ainda não. Antes de passar para os próximos assuntos, eu só queria deixar uma recomendação aqui para vocês, que quem tá começando a estudar pro Enem agora, a gente tá nesse período em que as inscrições estão abertas, inclusive vai logo se inscrever no Enem para você não perder o prazo. Queria deixar a recomendação do cursinho da Filad, que para quem tiver a oportunidade de assinar, é um dos melhores, se não o melhor cursinho que tem no mercado agora, o mais completo, porque lá, além de todas as funcionalidades que um cursinho online te oferece, você ainda tem a oportunidade de ter mentorias individuais com orientadores pedagógicos para conseguir manejar o teu ano de estudos. Então por lá você vai poder assistir suas videoaulas, fazer simulados, fazer questões, baixar materiais de estudo, utilizar o banco de questões que tem mais de 100 mil questões para você resolver de todas as bancas de vestibulares do Brasil. E além de tudo isso, por lá você consegue quantas vezes você quiser e precisar marcar monitorias com orientadores pedagógicos para discutir a tua estratégia de estudos, revisar cronograma, tirar dúvidas do que você está fazendo. E também tem monitoria de redação. Toda vez que você manda uma redação, você consegue marcar uma chamada de vídeo com quem corrigiu a tua redação para que esse corretor possa te explicar tudo que você errou e onde você tem que melhorar. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do site da Filad e também o link de um vídeo que eu fiz fazendo um tour pela plataforma, e se você quiser assinar a plataforma da Filad, eu tenho um cupom de 25% de desconto lá, é só usar o cupom Felipe Rabelo. Se você clicar pelo link aqui da descrição, ele já coloca automaticamente o cupom, mas se não, é o cupom Felipe Rabelo, e realmente é um dos melhores cursinhos do mercado. Eu deixo aqui minha indicação, mas vamos continuar para o próximo assunto de matemática que você tem que estudar. Depois que você aprendeu a fazer esses dois tipos de questões que eu acabei de te falar,
você vai aprender a fazer questões de comparação. Seja de custo-benefício, seja de maior lucro, seja do que for. Questões de comparação. Geralmente essas questões, na verdade, caem naquela primeira classificação que eu falei pra vocês. São questões que envolvem basicamente a tua habilidade com as 4 operações fundamentais. Mas todos os anos, desde 2019, caem pelo menos umas 2, 3, 4 questões onde você vai ter que fazer uma comparação. Vai ser te dado um exemplo. Eu vou colocar 2 questões aqui de exemplo na tela pra vocês lerem, mas é basicamente aquela história. Se eu comprar 3 sacas de cimento a R$8, vai ser mais proveitoso do que eu comprar 4 sacas a R$6? É tipo isso. E se vocês abrirem as provas do Enem, vocês vão ver que tem um monte de questões desse tipo. E para resolver essas questões de comparação, muitas vezes o conhecimento que você vai precisar é de regra de 3. Então esse daí é um momento para você começar ali o teu primeiro conteúdo, regra de 3. Você já sabe as 4 operações, você já sabe analisar gráfico, você tá interpretando bem as questões, você sabe a regra de 3, é o momento de aprender. Quando você completar esse primeiro ciclo, você vai ver que você já vai conseguir resolver várias questões. É capaz de você estar conseguindo acertar pelo menos 20 questões da prova e eu não tô exagerando. E aí sim, depois que você completou toda essa rodada, que você já aprendeu todos esses tipos de questões que eu falei até agora, você pode começar a estudar os assuntos na ordem que eles mais caem. E aí, quais são esses assuntos? Depois que você fez tudo isso, que você pegou essa matemática básica, porque eu não gosto de falar assim, estuda matemática básica, que aí a pessoa vai lá e pega um livro ou então uma videoaula e vai estudar radiciação. Propriedade de potenciação. Gente, não é isso. Matemática básica que cai no Enem é você ter a habilidade de interpretar matematicamente, usar 4 operações, fazer uma regra de 3, saber ler um gráfico. Isso é matemática básica que realmente cai no Enem. Saber propriedade de potenciação é importante em alguma questão? Mas nem de longe isso é o grosso da prova. Depois que você completou essa rodada toda, aí quais são os assuntos que mais caem na ordem? Estatística. Questões de estatística geralmente não são tão fáceis, mas você ainda consegue resolver de boas. E depois de estatística é geometria plana e geometria espacial. E aí questões de geometria plana e espacial realmente é uma variedade muito grande, porque tem questões de geometria que são muito fáceis, muito fáceis, e tem questões que são um pouco mais complicadas. Mas você aprendendo ali, focando em aprender estatística, geometria plana e espacial, você já pega o resto das questões da prova que você precisa acertar, que não são a de matemática básica que você já aprendeu. Conseguiu aprender esses 3 conteúdos mais matemática básica dentro do que eu te falei aqui nesse vídeo? Cara, eu tenho quase certeza que você vai estar acertando pelo menos as 25 questões. E aí o resto é você ir se aperfeiçoando, treinando para você chegar lá na hora do Enem sabendo fazer todas as questões desses assuntos. Aí de resto, gente, se você tiver tempo, aí você pode estudar os outros assuntos, sabe? Teoria dos conjuntos, progressão aritmética e progressão geométrica, análise combinatória, logaritmo, etc. Mas o grosso da prova, essas 25, 30 questões vão estar nesses assuntos que eu falei para você agora no começo do vídeo. Então eu deixo aqui essa recomendação de estudo para matemática. Lógico, tem vários caminhos que você pode percorrer para acertar de 25 a 32 questões. Não é esse o único, mas esse é um que eu considero muito mais fácil e factível para que você consiga colocar em prática nos próximos meses e acertar essa quantidade para tirar pelo menos 750 pontos na prova de matemática do Enem. E é basicamente isso, gente. Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. Deixa aqui embaixo recomendações de outros vídeos que você quer ver por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Bons estudos e tchau!